Nos dias de hoje, o que não faltam são câmeras espalhadas por toda a parte. E seja nas ruas, nos rios ou até nas praias, elas estão sempre observando tudo. E por isso, às vezes, acabam gravando coisas que fazem qualquer um duvidar dos próprios olhos. E agora nós vamos conhecer juntos alguns dos casos filmados mais incríveis e inexplicáveis que andam correndo a internet em busca de respostas. E fica comigo até o final, porque o vídeo de hoje tá uma insanidade pura. Tem gente dizendo ter gravado uma criatura lendária em plena luz do dia, fenômenos inexplicáveis acontecendo bem na frente das câmeras, carrinhos fantasmas correndo por aí. Enfim, você não vai se arrepender de conhecer esses casos. Então, por favor, já vai deixando aquele super like para não se esquecer depois, e se inscrevendo no canal para não perder nada de misterioso e incrível que surge por aí, combinado? E dito isso, bora pro vídeo. Meu nome é Rafael e você está no Universo Inexplicável. Enquanto se aventuravam nessa cachoeira, um grupo de amigos se deparou com uma criatura que deveria existir apenas nas lendas. Enquanto subia a cachoeira, o homem que vemos percebeu que tinha alguma coisa logo acima e começou a apontar na tentativa de mostrar para os seus amigos. Mas antes mesmo dessa atitude do homem, já era possível ver alguma coisa enorme caminhando nas margens do rio. Um ser bípede que parece ser gigante, possuindo o corpo completamente coberto por uma densa pelagem marrom. Instantes após o homem apontar para aquela criatura, ela atravessa o rio e volta a desaparecer em meio à vegetação, deixando para trás a pergunta sobre o que era aquela coisa. Uma pergunta que para os mais céticos teria a resposta mais simples possível, que se trataria apenas de um urso caminhando sobre duas patas. Já para aqueles que creem na existência do nosso famoso pé de nós todos, poderia se tratar de uma aparição dessa criatura lendária. E é claro, há aqueles que apostam em alguém fantasiado, mas esses são a minoria. A discussão gira em torno mesmo de um urso ou algo mais misterioso. Animais são criaturas extremamente inteligentes e quando são ensinadas então é aí mesmo que fazem coisas incríveis. Percebendo que os motoristas sem noção não estavam nem aí pro homem cego que precisava atravessar a rua, o doguinho foi lá e ele mesmo parou o trânsito na base da latida, como se estivesse dizendo: "E aí, rapaziada, qual foi? Não viram o amigo ali querendo atravessar, não?" Após o fechamento do shopping, o faxineiro do local dava uma geral nos banheiros tendo a certeza absoluta de que ele estava vazio. Afinal, o shopping já estava fechado. Mas se não havia ninguém lá, quem fez isso aqui? Após ouvir o som da descarga, o homem já fica bem assustado e começa a espreitar pelo banheiro tentando entender o que estava acontecendo. E apavorado mesmo ele fica quando essa porta de um dos reservados bate bem na frente dos seus olhos, sem qualquer explicação aparente. De acordo com a história, esse caso aconteceu no shopping central de Guadalajara. E após essa experiência sombria, o homem acabou pedindo demissão, alegando que não conseguiria mais passar as noites naquele lugar, ainda mais por ficar sozinho limpando essa ala por quase toda a noite. No final do mês passado, o intrigante caso envolvendo esse objeto começou a correr as páginas de mistérios.
Gravado no Tennessee, Estados Unidos, a visão desse objeto super esquisito passeando pelo céu durante o dia assustou muita gente. Pessoas que moram por lá e também pessoas do resto do mundo que não conseguem uma resposta definitiva sobre o que era aquele objeto. Objeto que, enquanto alguns sugerem ser apenas um balão, outros já acabaram lembrando de uma teoria que é considerada por muitos da conspiração, que fala sobre um misterioso objeto conhecido como o Cavaleiro Negro. O Cavaleiro Negro é um suposto e intrigante objeto não identificado que orbitaria a Terra há milênios. A lenda sobre esse objeto inclui detecções atribuídas ao próprio Nikola Tesla em 1899, além de relatos de satélites da década de 50 e fotos da NASA dos anos 90, que mostravam objetos não identificados. Mas apesar de ser um tema recorrente nas páginas de mistérios, acabou sendo muito desacreditado ao longo das décadas por não haver evidências científicas da sua existência, sendo o mais defendido pela comunidade científica que os avistamentos atribuídos ao Cavaleiro Negro que aconteceram durante todo esse tempo sejam apenas detritos orbitais, lixo espacial ou até fenômenos naturais. Mas apesar disso, ainda existem pessoas que defendem e acreditam na existência desse misterioso objeto, e se lembram dele sempre que vídeos como esse surgem por aí. Mas me diz, o que você acha que pode ser essa coisa gravada no Tennessee? Eu adoraria conhecer a sua opinião aqui nos comentários. E por falar em coisas misteriosas passeando pelos céus, dá uma olhada só no que foi gravado na Flórida. I don't care! What is that? Oh, you guys, I'm telling you, it's aliens. It's literally fucking aliens. And there's a... Filmado por um grupo de jovens que voltava de uma festa no meio da noite, vemos esse negócio no céu que é até difícil de dizer se seria um objeto físico ou algum tipo de fenômeno atmosférico luminoso. Mas seja lá o que for, foi o suficiente para deixar a galera que estava lá na hora bem impressionada, imaginando se não se trata de algo extraterrestre, como eles mesmos dizem durante a filmagem. A curiosidade humana sempre buscou formas de entrar em contato com o mundo espiritual. E mesmo o tabuleiro Ouija sendo o mais famoso dos métodos, existem outros meios que também visam uma comunicação com o além, como por exemplo o jogo do compasso ou até do copo. Ahí se deja, ahí está. Feliz. Para preguntar, yo tengo más experiencia. Pregunta, bueno, ¿en serio lo está usando? Sí, en serio. Pregunta si hay alguien en esta casa. ¿Hay alguien en esta casa? No jodan, ¿en serio se movió? No jodan, ¿en serio? ¿Viste? Vos sos boluda. Ay, no. Una joda. Ay, fue una joda, basta. Com a intenção de falar com os espíritos da casa, essas meninas se reuniram para jogar o jogo do copo. E não demorou muito para terem algum resultado, já que assim que perguntam se tem alguém ali, o copo já começa a se mover. Só que o problema é que elas não acreditam e começam a culpar umas às outras pelo movimento do copo. E depois que elas levantam então para discutir, é que as coisas escalam para um nível ainda mais estranho. Dá uma olhada só. Eso se movió serio. Sí. Hay que terminar. Ahora. No, mira. Ey. No. Através do celular que elas deixaram filmando o jogo, nós vemos o copo se movendo aparentemente sozinho, sem ser tocado por nada visível aos nossos olhos, protagonizando uma situação tão esquisita que as próprias garotas perceberam que o copo estava numa posição diferente quando voltaram para a mesa, e ficaram se borrando de medo. O que, diga-se de passagem, é muito estranho, né? Elas não fizeram isso para tentar um contato com o além? Aí quando conseguem, ficam com medo? Não era essa a ideia original? Né, vai entender. Reunidos para curtir a praia durante a noite, essa família acabou registrando uma situação que não são capazes de explicar.
Repare bem que o que temos na filmagem são 4 pessoas de uma mesma família indo em direção à água. Mas nesse momento, de alguma forma, uma 5ª pessoa parece emergir da água, fazendo parecer que haviam 5 familiares juntos. Mas não tinha não, pelo menos não de acordo com o relato do pessoal que estava envolvido nessa história. Segundo eles, eram somente 4 pessoas ali. E apesar de não terem conseguido ver ninguém a mais enquanto estavam na água, todas elas disseram sentir uma sensação estranha enquanto estavam lá. Uma sensação de que tinha mais alguém ao seu redor. Mas como não viram nada de estranho, acabaram ignorando essa sensação. Pelo menos até assistirem a filmagem e ficarem apavorados em busca de respostas sobre o que foi que aconteceu naquela noite. Existem muitas coisas acontecendo a todo momento que parecem não ter uma explicação. E eu tô pra te dizer que essa aqui é uma das mais esquisitas que eu vi essa semana. Enquanto voltava para casa tarde da noite, o autor dessa filmagem se deparou com esse carrinho que transporta coisas empilhadas, correndo solto pela rua sem ninguém empurrando ele. O que poderia facilmente ser explicado por uma ladeira, por exemplo. Mas segundo o autor da gravação, não tem ladeira nenhuma nessa rua. E além disso, também não havia mais ninguém, o que torna um mistério não só o movimento do carrinho, mas também de onde ele teria saído. Que doideira, hein? Uma situação quase tão insana quanto os objetos atravessando o céu que esses jovens filmaram em plena luz do dia. Eu te convido a conhecer esse caso clicando nesse vídeo aqui. E família inexplicável, esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir até o final, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.